Bom, galera, tudo bem? Meu nome é Mário, professor de Gramática e Língua Portuguesa. A gente vai falar hoje sobre acentuação gráfica, um assunto bastante espinhoso que parece ser muita decoreba, mas não necessariamente vai ser assim. Algumas coisas vão precisar passar por você decorar, outras coisas você vai precisar entender, mas não é um bicho de sete cabeças, beleza? Vamos lá. Primeira coisa é observar o seguinte: por que existe acentuação gráfica? Bom, já falei com vocês sobre fonemas e letras, é óbvio, a gente já entendeu que existem vogais que são mais fortes, vogais que são mais fracas, sílabas que são mais fortes, sílabas que são mais fracas. Isso é a tonicidade. Quando eu falo de força, eu estou falando de tonicidade. Bom, os monossílabos átonos e monossílabos tônicos. Monossílabos átonos são aqueles que falam um pouquinho mais fraco. Monossílabos tônicos são aqueles que falam um pouquinho mais forte. Bom, dá uma olhadinha nessa palavrinha aqui, ó. O que está escrito aí? Sabia, não é? Como é que você sabe qual é a sílaba mais forte? Ela não tem nenhum acento. Bom, você está acostumado a ler essa palavra como sabia, porque existe uma tendência. Você está acostumado a ver dentro de um contexto, e você sabe o sentido, sabe como se pronuncia. Agora, se eu disser que eu posso mudar o significado dessa palavra com um risquinho só, se eu colocar um risquinho aqui nesse primeiro A, você vai continuar lendo sabia? Não, você vai ler sábia, que é um adjetivo flexionado no feminino, no singular, associado a uma pessoa do gênero feminino que sabe muitas coisas, carrega muita sabedoria em si. Tipo a minha avó é muito sábia. Tudo bem? Se eu tirar isso aqui e colocar no outro A, o que eu transformei? Transformei em um passarinho, um sabiá. Bom, o que eu fiz? Eu modifiquei o sentido da palavra acrescentando acentos gráficos. Qual que é o primeiro exemplo? Sabia. Vamos dividir? Sabia. Beleza. A gente tem o que então? S-A-B-I-A. Tudo bem? Quem que é a sílaba mais forte? Bom, talvez já tenham te ensinado isso. Mas se não te ensinaram, uma boa forma é você imaginar que essa palavra que você precisa descobrir o acento tônico é o nome de alguém que está meio longe de você. Lógico, você está fazendo uma prova, você não vai chegar lá na prova e vai falar, eu sabia! Não, você vai se imaginar chamando. Sabia! Beleza. Qual que é a mais forte? O I. Bom, se o I é o mais forte do hiato, ele deveria ter acento? Bom, a gente vai ver isso mais para frente. Mas você sabe, por exemplo, que a sílaba mais forte é a do meio. Quando a gente coloca o acento no sábia, qual que passa a ser a sílaba mais forte? A primeira. Quando a gente fala sabiá, qual que é a mais forte? É o A no final. Tudo bem? A gente vai classificar essas coisas. Agora, uma informação importante, eu já te falei 2 vezes em outras aulas. Vamos ver se você se lembra. Esse sinal gráfico aqui, o tio, é um acento de tonicidade? Ou seja, ele indica que aquela sílaba é a mais forte da palavra? Não. Tudo bem? Bom, então vamos lá para as classificações. Quando a sílaba mais forte da palavra é a última, como é que ela se chama? Se chama oxítona. Bom, quando a sílaba mais forte não é a última, é a penúltima, ela se chama paroxítona. Paroxítona. E quando não é nem a última, nem a penúltima, é a antepenúltima. E aí ela se chama proparoxítona. Beleza? Então, vamos começar a entender essas regrinhas. Se a última sílaba é mais forte, oxítona, penúltima, paroxítona, antepenúltima, proparoxítona. Vamos pegar o exemplo que eu já te dei lá no começo. A palavra sabiá, qual que é a mais forte?
É a última, não é? Então ela é uma oxítona, beleza? E a palavra sabia? Qual que é a sílaba mais forte? Não é o bi? Não é a sílaba do meio? Então é uma paroxítona. E sábia? É proparoxítona? Não, 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 não. Por quê? Porque quando você tinha separados sabia, você tinha o hiato, então você tinha 3 sílabas. Quando o acento vem para sábia, você pronuncia o i e o a da mesma forma? Não, fica sábia. E aí você tem o i e o a formando um ditongo crescente. Então, a tonicidade das palavras pode mudar, a tonicidade de cada uma das vogais, de cada uma das sílabas, pode mudar dependendo do acento tônico que a palavra tem. Então, sábia também é uma paroxítona, porque o acento tônico, que também é representado graficamente pelo acento agudo, está na penúltima sílaba. Sábia. Tudo bem? Então vamos lá. Fechando então para a acentuação tônica. Retomando o fato de que as sílabas tônicas são sempre a antepenúltima, a penúltima ou a última sílaba de cada palavra. No português, nenhuma palavra tem acento tônico antes da antepenúltima sílaba da palavra. Só que nem todas as palavras têm o acento gráfico. E a aula de hoje é sobre acento gráfico. Então, a gente primeiro vai separar isso. Entender a tonicidade da palavra é aquilo que eu te falei. Imagina que alguém que está lá longe, você está chamando a pessoa, você descobriu qual é a sílaba mais forte. Depois, resta saber se tem acento ou se não tem acento. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos olhar primeiro para as oxítonas. As oxítonas são aquelas palavras cuja sílaba mais forte é a última. Beleza? Exemplo de sabiá e etc. Você se lembra, na aula de monossílabos, que eu falei que existiam monossílabos tônicos e átonos? Bom, eu te falei que a caracterização como tônico ou átono não dependia só do acento. Mesma coisa acontece para a acentuação tônica, acentuação de tonicidade das palavras. Mas eu também te mostrei algumas palavrinhas que tinham acento. Esses monossílabos tônicos têm uma regrinha para acentuação. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Por quê? São as mesmas regras para a acentuação das oxítonas. Então, quando eu te explico a acentuação das oxítonas, eu estou te explicando a dos monossílabos tônicos também. Então, as oxítonas são acentuadas quando são terminadas em A, em E ou em O. No caso, A, E ou O. Bom, dá uma olhada ali. A palavra maracujá. Qual que é a sílaba mais forte? É o já, que é a última sílaba. Terminou em A? Bota acento. Vamos decidir qual é o acento? Esse aqui, que é o agudo. Por que o acento agudo? Porque ele marca que essa sílaba tônica tem que ser aberta e não fechada. Qual seria, por exemplo, uma outra forma? A palavra Maracanã. Maracanã tem acento na última sílaba? Tem um tio, né? E tio é acento tônico? Nananina, não. O tio só marca nasalização. Bom, pensa comigo. Você conhece alguma palavra terminada em A que seja oxítona e que não receba acento? Pois é, não tem. Porque todas as oxítonas terminadas em A recebem acento. Isso é uma regra de acentuação gráfica. Tudo bem? Vamos lá. Outros exemplos. Jacaré, terminados em E. Giló, terminados em O. Os plurais também recebem acento? Sim. Maracujás, gilós, jacarés. Tudo bem? Vamos voltar para as monossílabas? Bom, todas as monossílabas são oxítonas. Afinal de contas, é uma sílaba só, então ela só pode ser a última. A palavra lá, a palavra já, a palavra pá, a palavra pé, o plural, pés, a palavra pó. Todas elas recebem acentos gráficos. Tudo bem? Vamos lá. Outra regrinha. Todas as oxítonas terminadas em EM ou ENS
que não necessariamente é o plural de EM, recebem também acento. Você conhece algumas que eu já te mostrei também. Ninguém, alguém, recebem acento no E. Você vai falar, professor, mas aí não faz nem sentido, porque forma um dígrafo vocálico de nasalização e aí recebe o acento? Pois é, essa é uma das marcas que não tem a ver só com a tonicidade. Para marcar que a última sílaba é mais forte que a penúltima, lembra de um outro pronome indefinido, o pronome outrem. Qual que é a sílaba mais forte de outrem? Chama ele lá fora. Outrem, não é a penúltima? Então é a paroxítona. A regra de acentuação é para oxítonos. Para você perceber, por exemplo, que alguém é oxítona, vai o acento no EM. Desculpa, no E antes do M. Tudo bem? Então vamos lá. Outra palavrinha com ENS é a palavra parabéns. Outra palavrinha, reféns. Reféns, ok, é plural de refém. Mas parabéns é plural de parabéns? Você dá vários parabéns para uma pessoa, você canta um parabéns, você dá um parabéns para ela. Então, parabéns não é plural. Tudo bem? Mesmo assim recebe o acento. Você vai falar, professor, eu fiquei pensando aqui agora. Você falou tudo bem, você falou quem. Essas palavras não são monossílabas terminadas em EM? Elas não deveriam receber acento assim como as oxítonas terminadas em A, E e O? Não, por isso que eu falei, a maior parte das regras são as mesmas, mas nem todas. Esse é um caso de exceção. Nem todas as monossílabas terminadas em EM recebem acento. Só vão receber acento tem e vem, quando marcam um plural. Então, ele tem EM sem acento. Eles têm com acento para marcar a diferença entre a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural. O mesmo acontece com todos os verbos terminados em tem e todos os verbos terminados em vem. Só que essa regra, por mais que não se aplique aos monossílabos, ela se aplica às dissílabas, trissílabas e polissílabas. Por exemplo, o verbo mantém. Qual que é a sílaba tônica? É o tem, né? É a última. Então é uma oxítona terminada em EM. Tem que receber acento? Sim, acento agudo. E no plural? O que acontece? Mantém. Não termina também em ter? Em tem. Então, se no singular tem acento agudo, o que acontece no plural? Acento circunflexo. Tudo bem? Vamos embora. Outra regrinha para acentuação de oxítonas. Você vai ver aí as palavras herói, papéis, céu, decibéis. Essas 4 palavrinhas recebem acento por quê? São oxítonas porque a sílaba mais forte, ou a sílaba tônica, é a última. Mas por que elas recebem? Se elas não terminam nem em A, nem E, nem em O, nem em EM, nem ENS, por que elas recebem acento gráfico? A regra aqui é outra. Aqui, herói, decibéis, papéis e céu terminam com um negócio chamado ditongo aberto. Lembra que eu falei na aula de encontros vocálicos que ditongos orais eram diferentes de ditongos abertos? Justamente. Ditongos abertos são aqueles que, por exemplo, você tem o O, que tem 2 formas de falar. Pode ser oi ou oi. E tem o E ou o E. Então pode ser tanto eu quanto el. Para marcar que é aberto, que esse E é mais aberto, que esse O é o mais aberto, existe um acento agudo para isso. Então, herói, decibéis, céu e papéis recebem acento por serem oxítonas terminadas em ditongo aberto. Belezinha? Vamos que vamos.